ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Vai falar sobre o amor, a suprema excelência do amor, da caridade. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se ri, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e em enigmas. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas a maior destas é o amor. Aqui nessa passagem é uma passagem bem conhecida que fala sobre o amor, né? Aqui fala que ainda que a gente falasse a língua dos homens, dos anjos, qualquer coisa que a gente fizesse, ainda que a gente profetizasse, tivesse o dom de profetizar, ainda que a gente ajudasse as pessoas, ainda que a gente fizesse o bem, ainda que a gente fizesse tudo que tivesse ao nosso alcance e não tivesse amor, né, de nada teria proveito. E quando a gente pensa em amor, a gente pensa no amor que o Senhor teve sobre as nossas vidas e também pensa de como nós devemos amar as pessoas que estão à nossa volta, né? E a gente pensa também quando a gente tem um relacionamento não só com Deus, mas quando a gente tem um relacionamento com o nosso cônjuge, com o nosso marido, né? Quando a gente casa, a gente experimenta o que é realmente amar o próximo, né? Porque quando nós casamos com uma pessoa totalmente diferente da gente, né? E muitas coisas que tem na gente vai passar para o nosso marido, e muitas coisas que tem para o nosso marido vai passar para a gente. E eu analisando sobre o amor, né, o Senhor falando comigo, e quando fala sobre amor, a gente pensa, né, também no nosso relacionamento, no nosso casamento. E a gente vê que realmente essa palavra é o que a gente vive na nossa vida. Porque assim, quando a gente ama o nosso esposo, quando o nosso esposo nos ama, ou quando a gente ama a nossa família, ou no relacionamento com amizades, a gente não vai querer o mal do nosso próximo, a gente não vai querer o nosso próprio mal, porque se a gente se ama, né, pra gente amar uma pessoa, a gente tem que nos amar. Então, quando a gente ama, a gente vai ter um bom relacionamento no nosso casamento, como amiga, como cristã, e assim, e quando a gente ama alguém, né, a gente não trata só dos nossos interesses. A gente não faz o outro só fazer o que a gente quer. A gente faz também o que o outro quer que a gente faça, porque a gente ama, né? E nesses 20 e poucos anos de casado, eu analisando essa palavra e o Senhor falando comigo, né? Quantas vezes a gente já teve que abrir mão de algo que a gente queria para que a gente pudesse demonstrar o amor para o nosso marido, e quantas vezes ele já não teve que abrir mão de algo que ele queria para poder demonstrar o amor que ele tinha pela gente. E todas as vezes quando se fala de relacionamento, de amor, de casamento,
eu penso que desde quando a gente tem um parceiro na nossa vida e depois vem os nossos filhos, a gente sempre vai ter que nos deixar ou deixar algo que a gente queira por amor aos nossos, né? É assim que o Senhor faz com a gente e é assim que o Senhor nos ensina através da nossa vida. Então, quando a gente tem os nossos filhos, a gente abre mão de muitas coisas por amor aos nossos filhos. Então, através do nosso relacionamento, a gente tem ali com o nosso marido, a gente tem um amor, e esse amor ele se expande porque vem o amor das nossas vidas, que é os nossos filhos, né? E aí, os nossos filhos, quando a gente começa a cuidar, né, eles começam a crescer pequenininho assim, a gente pode demonstrar todo o nosso amor e depois eles crescem, né? E ali a gente vai demonstrando o amor. E o amor realmente, às vezes ele vai doer, né? A gente vai sofrer, né? Muitas vezes a gente quer muito algo, mas por conta de amar a nossa família e o nosso esposo e amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai esperar o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes a gente vai querer tomar atitudes que a gente quer por conta da nossa emoção, né? A gente às vezes deixa a nossa emoção falar mais alto e a gente quer agir de uma forma, mas a gente ora para o Senhor e por amor aos nossos e por amor a Deus, a gente sabe que não é certo fazer. Então a gente espera que o melhor o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E aqui fala também, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É muito fácil quando a gente casa e a gente, no começo do relacionamento, a gente acha que o amor é só o outro fazer tudo que a gente quer. Porque aí é fácil. Porque no começo do relacionamento, realmente, a pessoa vai mostrar tudo de bom, né, que ela tem. Mas depois, conforme vai passando os anos, o que vai permanecer não é um sentimento passageiro, é realmente o amor. Porque ainda que a pessoa faça algo pra você que te machuque, você vai estar amando. E ainda que você faça alguma coisa que machuque a pessoa, vocês vão estar juntos para passar por isso e vão seguir em frente. E ainda que vocês passem por uma dificuldade em família, amando seus filhos, por amor você vai se unir mais com a sua família, vai olhar para o Senhor e vai seguir em frente. Porque o amor é isso. O amor, ele nos une, né? Foi assim que o Senhor fez. Quando Deus enviou Jesus, mesmo Jesus sendo o Filho único, unigênito, que estava lá no céu, ele nos amou. A Bíblia fala que o Senhor amou de uma maneira que a gente não ama, de uma tal maneira que não se explica. E aí ele enviou Jesus por amor de cada um de nós que estamos aqui sentados hoje, por amor de todo o mundo, por todos que ainda não aceitaram, né, que ainda não abriram o coração pelo Senhor. Ele já nos amava, ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Então, aí o Senhor foi falando comigo mais sobre amar não só de palavras, né? Não só amar a pessoa quando a pessoa faz o que a gente quer. Porque é muito fácil a gente amar aquele que faz o que a gente quer. É muito fácil a gente amar aquelas pessoas que nos agradam, né? E as pessoas que nos desagradam. Então a gente demonstrar o amor a cada dia. E essa palavra foi falando cada dia, cada hora mais assim comigo. E aqui no versículo fala, né? Que quando a gente era menino, a gente falava como menino, a gente sentia como menino. Mas hoje que eu sou um pouco mais madura e sei que não tenho assim aprendido nem a metade do que a vida tem a me ensinar, do que Deus tem a me ensinar. Hoje eu já não penso mais como uma menina, né? Hoje eu penso como uma mulher. Então, quando eu penso como uma mulher, eu penso diferente. Eu penso que eu não posso querer para o outro aquilo, né, que o outro me fez. Não, eu tenho que devolver para o outro aquilo de bom, né? E o Senhor foi falando não só de relacionamento de amor, de marido, de filho, mas também de amizade. O Senhor foi falando para o meu coração assim: você tem sido uma amiga e demonstrado o amor através das suas atitudes? Porque a amizade também é uma demonstração de amor. Quando a gente deseja para nossa amiga aquilo que é bom, né? Quando a gente deseja para o nosso amigo aquilo que vai levantar o nosso amigo, não que vai diminuir
né? E não aquilo que vai fazer o nosso amigo se sentir triste, né? Ou às vezes, mesmo que a gente deixe o nosso amigo triste, mas falando a verdade, né? Porque a verdade, o Senhor Jesus, Ele é a verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao caminhar desses anos, eu sempre tive no meu coração, assim, que as pessoas que andam com a gente, né? Que vão andar com cada um de vocês, né? Cada um de nós tem que ser as pessoas que realmente demonstram o amor de Deus para acrescentar na sua vida, e você demonstra o amor de Deus. Não aquele amigo que na primeira oportunidade possa virar as costas para você, ou possa ficar feliz com algo de ruim que aconteceu para você. Isso não é demonstração de amor. Demonstração de amor é quando a Bíblia fala: chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, andar junto com aqueles que realmente vivem a palavra do Senhor. E quando a gente procura algo, ou uma amizade, ou um relacionamento, qualquer coisa que seja, a gente busque quem está andando conforme a verdade, conforme a palavra do Senhor, né? A Bíblia também fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E realmente, gente, a gente, como mulher, muitas vezes a gente deixa a nossa língua falar mais alto do que as nossas atitudes, a nossa vida com o Senhor, né? E às vezes o Senhor se entristece, né? Às vezes o Senhor se entristece, porque às vezes, em vez de a gente levar bênção para as pessoas, a gente acaba levando maldição. E a Bíblia fala que na nossa boca não pode sair duas fontes, né? Amarga e doce, né? Tem que sair uma só. Então, que o Senhor possa, né, a cada dia mais demonstrar, né, que a gente possa demonstrar para o próximo o amor, não só de palavras, né? E eu até separei alguns versículos que falam aqui em 1 João, no capítulo 4, 19, fala que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, fala: acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. E em João, no capítulo 3, no versículo 34, fala: acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, que o Senhor possa, né, nos ensinar, que só Ele pode nos ensinar o verdadeiro amor, que é através da palavra, não é através da aparência, não é através do jeito que a gente se comporta, mas é através do que a gente vive, né? Que a palavra de Deus, ela é viva. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.